Se hoje nos orgulhamos de banhos acima da média mundial, os hábitos da higiene dos brasileiros já foram extremamente precários. Então conheça no vídeo de hoje como era a higiene no Brasil colonial e imperial. As práticas em torno das necessidades fisiológicas, assim como o uso da água e das indumentárias, percorreram uma longa estrada antes de serem adestradas. E a educação do corpo teve que se dobrar às fórmulas de contenção, contrariando o desejo e os apelos da natureza. A palavra higiene não constava no vocabulário até meados do século XIX. Existem diversos relatos de viajantes estrangeiros, já dotados de boas maneiras, que ao passarem pelo Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, ficaram impressionados com a repugnante sujeira das casas. Raramente o interior de uma casa era limpa e, quando muito, era varrido por uma vassoura de bambu. Água no chão? Nem pensar. As paredes, que eram apenas caiadas, se tornavam amarelas. E, a fim de se tornarem os quartos toleráveis, queimavam-se plantas perfumadas para disfarçar esse mau cheiro. E esses odores também mantinham afastados aquilo que os viajantes chamavam de atacantes invisíveis, ou seja, mosquitos, baratas e outros tipos de insetos. Naquela época, as pessoas não se davam conta da falta de higiene total, tanto nas casas dos pobres quanto dos ricos. Então, tinha-se por hábito esvaziar os penicos pelas janelas dos sobrados, gritando: "Água vai!", justamente para que as pessoas que estivessem passando embaixo pudessem se proteger. Apesar do dito que o brasileiro aprendeu a tomar banho com os indígenas, naquela época, os banhos e a limpeza corporal não eram apreciados pela população em geral. Os pés eram geralmente a parte mais limpa do corpo, simplesmente porque haviam bichos de pé, e isso incomodava muito. Era uma verdadeira praga. As pessoas limpavam os pés, as mãos, o rosto e os braços, e o resto era sujeira. De acordo com os relatos dos médicos do século XIX, doenças de pele eram comuns, como sarnas e perebas de todos os tipos. Nas próprias correspondências dos governadores gerais aos seus familiares em Portugal, eles diziam que se conservavam bem e livres de perebas, sarnas e bichos de pé. Apesar do acesso à água ser difícil, pois ela vinha no lombo de burros ou carregada por escravizados, é notório que não havia aquele entusiasmo por um bom banho, haja vista que Dom João VI só tomava banho de mar por obrigação de curar uma pereba que ele tinha na perna. Outra praga comum era o piolho, porém o que mais chamava a atenção era que catar piolhos era um passatempo. Há várias gravuras e narrativas de viajantes que mostram os homens com a cabeça no joelho das mulheres que catavam seus piolhos. Os estrangeiros ficavam estarrecidos com essa prática, pois esse ato reuniam as pessoas alegremente embaixo de uma sombra depois de um almoço, com as senhoras catando vagarosamente os cabelos de seus maridos e ouvindo os estalos dos piolhos mortos como se fosse uma espécie de passatempo agradável. Mas o que mais impressionava era o ato de urinar e defecar em público. Já se tinha na Europa a ideia de toilette ou WC, e que mais tarde os barões do café viriam a exportar as primeiras privadas para o Brasil. Na verdade, não se tinha a menor cerimônia e era muito comum as mulheres, por exemplo, segundo relatos de um viajante inglês, abre aspas, urinarem descaradamente nas ruas, levantando as saias e fazendo xixi sem se importar em cobrir as vergonhas, fecha aspas. Jean-Baptiste Debré deixou suas impressões sobre as tinas, abre aspas, de barro cozido e de forma oblonga, tem mais o caráter indígena, e em geral tem 3 palmos de altura. Suas funções vergonhosas fazem com que esteja sempre escondida num canto do jardim ou do pequeno pátio contíguo à casa, colocado atrás de uma cerca de trepadeiras ou simplesmente escondido por 2 ou 3 taboas apoiadas ao muro. E Debré citou ainda que, nas casas mais ricas, era comum o uso de tinas dissimuladas sob um assento de madeira móvel, e, nesse esconderijo, aguardava-se a hora da Ave Maria, para, molemente, balançando a cabeça do negro encarregado desse serviço, ser esvaziada numa praia. Antes da partida, é previamente coroado por uma pequena tábua ou uma enorme folha de couve, tampa improvisada que se pressupõe suficiente para evitar o mau cheiro exalando durante o trajeto. Fecha aspas. O exemplo desses maus hábitos também vinha de cima. Segue abaixo a narrativa de um cadete da cavalaria inglesa contratado como um mercenário para trabalhar no quartel da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, pelo imperador Dom Pedro I. Abre aspas. Ao romper do dia, chegaram a cavalo
Dom Pedro e sua esposa, acompanhados de camaristas e generais. O viu uma vez trepar ao muro da fortaleza de cócoras para satisfazer uma necessidade natural, e nesta atitude, altamente indecorosa, assistiu o desfile do batalhão em continência. Tal espetáculo deixou atônitos os soldados alemães, mas o imperial ator conservou inalterável a sua calma. Fecha aspas. Então, pessoal, felizmente o nosso processo de higiene melhorou muito desde o período colonial do Brasil, né? Me conta aqui nos comentários o que você achou desses hábitos da época e qual deles mais te impressionou. E caso você tenha alguma, deixe aqui sugestão de vídeos para os próximos vídeos aqui do canal. Pessoal, nos vemos então na próxima memória. Até lá!